Após quase 7 anos de disputa judicial, a Prefeitura de Belo Horizonte desistiu de cobrar uma dívida no valor atualizado de quase R$ 30 mil de IPTU contra o então prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Iniciado em 2015, o processo por falta de pagamento foi movido pela Fazenda Pública de Belo Horizonte por meio da Procuradoria Municipal e cobrava o pagamento do imposto predial e territorial urbano de um imóvel de Calil localizado na região da Pampulha, na capital mineira. Mas em fevereiro de 2022, na reta final do mandato de Calil, o ex-prefeito renunciou no dia 20 de março para disputar a eleição ao governo de Minas. O município mudou de ideia, desistiu da ação, alegando que havia um outro processo interno sobre esse assunto em andamento. O despacho da Procuradoria não especifica que processo é esse. A dívida tributária neste imóvel se iniciou, segundo a ação, em 2003. Professor Maurício? Eu fico pensando, né, como é que alguém que está em débito com uma prefeitura se candidata, né, não tem a sua candidatura impugnada, consegue se eleger, vai além, agora é candidato ao governo do Estado. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar daquele ditado romano: não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, quer dizer, qual é o conceito de honestidade, né, que esse senhor tem com a coisa pública? Né? Ele tinha um processo, né, por falta de pagamento, não é falta de dinheiro, porque o imóvel dele deve ser um imóvel portentoso e ele não deve ter somente um imóvel, né? Isso talvez seja somente a ponta de um iceberg das coisas, digamos, não republicanas, né? Da biografia dele. Né? Mas como é que a nossa justiça eleitoral permite uma coisa dessa? Né? Isso não deveria ser permitido de forma alguma, alguém que deve ao município se candidatar, né? Então, independente das razões pelas quais, né, o processo foi estagnado, digamos assim, devido à existência de um outro, né, o que me deixa extremamente desconfortável com o comportamento político desse senhor é o fato de ele ser um devedor do município aonde ele se candidatou prefeito. Eu acho que isso né, relembrando um ditado antigo, é o fim da picada, não é não? Como é que pode, né? Agora nós temos um exemplo, né, a nível nacional, né? Alguém que esteve, né, à frente do crime, né, por vários anos, agora retorna, né, a cena, retorna não, quer dizer, está tentando retornar à cena do crime. Como é que pode isso, né? E eu vejo pessoas com relativa importância na sociedade, porque eu acho que nós todos temos a mesma importância perante a sociedade. Existem pessoas que exercem posições, né, mais relevantes, mas a importância é a mesma enquanto cidadãos, somos todos iguais. Eu fico vendo essas pessoas defendendo o indefensável, né? Então, quer dizer, como é que alguém pode apoiar um candidato a ser prefeito ou a ser governador se ele é um devedor do Estado? Isso é uma incoerência, né? Então, é lamentável que isso aconteça no Brasil. Com toda certeza. Não deveria nunca ter tido a possibilidade de ser o candidato a prefeito. Sanívia? Então, é engraçado, né? Porque a cobrança do IPTU é de competência do município, né? O fato gerador
do imposto é o imóvel. Então, o imóvel existe, o proprietário existe e a dívida também, né? Como que se tem dois processos pelo município por uma mesma causa, né? Como? Então, por que que isso foi cancelado? E é muito estranho, né? Tem que ter uma explicação, porque não tem como ter dois processos dentro de uma mesma instituição referente a uma mesma dívida. Então, era uma dívida que estava sendo cobrada em duplicidade? Talvez, ou não, eu não entendo. Mas isso demonstra, né, o caráter da pessoa que quer ser nosso governador, né? É o Calil, o ditador Calil, que fechou Belo Horizonte, que aprontou, fechou, lacrou comércios, né? Então, ele era firme em ser ditador, ele era um ditador com gosto, né? Então, a gente tem que ficar bem atenta a isso, porque ele é um ditador. E nós não podemos permitir isso no nosso estado, né? A gente estava no buraco, na era Pimentel, conseguimos começar a sair do buraco e não podemos retornar, né? À lama. Não podemos voltar à lama, porque o Calil, ele exerceu o papel dele de ditador com uma tal ele assumiu o papel de ditador com muita personalidade, com muita... Ele foi convincente, né? E eu, pessoalmente, eu não quero um governador desse naipe aqui no meu estado. Ele me enoja, essa é a palavra. Eu não gosto nem de vê-lo falar, de dar entrevista, porque eu acho ele repugnante. Ele acabou com Belo Horizonte, acabou com o comércio em Belo Horizonte, e muita gente penou na mão dele nessa época de pandemia. Então, não temos condições, a gente não pode nem sequer pensar na possibilidade dessa pessoa assumir o governo de Minas. Perfil extremamente ríspido, grosseiro, coronel. Sim. Professor Maurício, você pediu a palavra e antes da gente chamar a Omara para o debate? Pedi sim. Essa questão, né, do comportamento autoritário do Calil fica patente numa discussão que ele teve com o Nicolas a respeito de um problema lá e tal. Ele foi tão deselegante, desaforado, ele conseguiu descer, né, no mais baixo dos patamares de uma discussão não racional. E, no entanto, Nicolas, durante o tempo todo, Nicolas manteve a postura, manteve a dignidade, manteve a educação, né? Então, olha só, um garoto, um jovem, demonstrando muito mais política, né, comportamento político, do que um senhor de idade, demonstrando apenas o seu autoritarismo, a falta de argumentos, né? E é patente nesse comportamento dele, né? É um comportamento inaceitável para enquanto político, né? Eu lamento muito que os belo-horizontinos tenham dado a chave da cidade a esse senhor. Espero que os mineiros não façam a mesma bobagem, né? Não façam a mesma bobagem. Nós não temos uma tradição horrível como é a tradição do Rio de Janeiro, que sai do espeto e cai na brasa o tempo todo, né? Mas a gente tem aí, né, os exemplos de Aécio Neves, Anastasia e Pimentel, né? Principalmente Pimentel, que deixou o nosso estado em petição de miséria. Então, vamos lá, mineiro, não vamos falsear agora nesse momento. Firma o pé. Omara? Bom, pessoal, esse aí é o tipo de político que nunca mais poderia ocupar nenhum cargo público nesse país, né? Mas também, quando a gente vê aí, como o Maurício falou, a gente tem um ex-presidiário, né, concorrendo aí à presidência da República, né? Aí você já vê. Então, assim, esse homem, como a Sanívia bem colocou, ele se mostrou um ditador, né, da pandemia. Ele fechou o comércio, né, ele
Ele proibiu as pessoas até de caminhar, sentar numa praça, pra vocês terem ideia, né? Será que algum pai de família teve alguma dívida perdoada pela prefeitura aí? Porque não trabalhou na pandemia, né? Porque muita gente, né, foi impedida de trabalhar na época da pandemia e com certeza se endividou, né? Porque não trabalhou, como que vai pagar as contas, né, gente? Então, assim, será que a prefeitura, ela vai ter essa mesma benevolência com o cidadão de bem aí, com o cidadão pagador de imposto? Né? Fica a pergunta aí, tá? E a gente já falou do Calil aqui em programas passados, né, gente? Quando ele ameaçou aí um jornalista, de jogar o jornalista pela janela, porque o jornalista falou de uma outra dívida dele, do passado. Então, assim, esse homem não gosta muito de pagar, não, né? Parece. Uma dívida milionária dele, tá? Ele respondeu assim para o jornalista: eu devo mesmo, né? Eu devo igual todo brasileiro, né? Igual todo brasileiro, tá bom. Brasileiro luta, meu filho, tá? Brasileiro luta, trabalha, é honesto. Nossa senhora, será que eu posso falar isso, hein? Será que eles vão mandar me prender? Cuidado, hein? Pois é, agora, né, tá virando moda. Então, Calil, nem vem aí se igualar ao brasileiro trabalhador, tá? Nem vem querer se comparar a gente, não. E eu vi aí também a assessoria do Calil dizer que, nossa, como que você sabe, né, como, pôr em dúvida, né, gente, se o imóvel é dele ou não. Então, assim, só faltava agora ele falar que é dos amigos, né, o imóvel, que não é dele. Só faltava essa, né, como aquele outro candidato fala. Então, assim, gente, todo dia é uma cusparada na nossa cara, é um tapa na nossa cara, sabe? Na cara do pagador de imposto, infelizmente. Então, esse homem aí, pessoal, ele está querendo ser o nosso governador, o governador do estado, um dos estados mais importantes desse país. Então, por favor, gente, analisem bem, pensem bem antes de votar numa pessoa dessas. A gente está aí com a arma na mão, que é o voto. Não vota numa pessoa dessa, por favor, pensa bem, analise as ações, o que esse homem fez, analise a ficha dele, sabe? Eu acho que a vida pessoal do candidato, ela não pode ser separada da vida política dele. Se ele é um cidadão comum desonesto, você acha que ele vai ser um político honesto? Não vai, tá? Então, tá aí para vocês analisarem, tá? Um candidato ao governo de Minas que não paga, tá? Então, só o início, né, da vida desse candidato aí. Candidato nó cego. Dá nota em goteira.